a pessoa chegando à posição de titular, qual é a progressão que ele vai poder ter nos próximos 20 anos? Essa foi o questionamento. Posso responder? Pode. Olha só, como a professora Georgina colocou e o conselheiro Guilherme, o relator, colocou, isso não é o ótimo, é um plano bom, né? Ele vai sendo aperfeiçoado. Nós estamos modificando um plano anterior, né? Então, por exemplo, na Federal Fluminense já existem 2 níveis de professor titular. Não tínhamos como aumentar, e por isso o titular é o único que não vai ter aumento, porque ele está no teto, assim como o piso. Eu concordo com o conselheiro Celso. Deveríamos ter um aumento do piso. Isso não é possível na negociação atual. Dessa forma, conselheiro, eu acho que nós temos possibilidade, num futuro, né, não tão distante, de que exista também níveis de progressão para a categoria titular. Mas o mais importante é saber o que o professor titular fará, né, durante, sei lá, 20 anos ou mais de sua carreira, né, que agora nós temos a PEC da Bengala. Ele continuará liderando grupos de pesquisa e fazendo a UERJ crescer. É isso que o titular deve fazer. Então, tem bastante coisa para ser feita. Vamos retornar a palavra ao relator. Só para chamar a atenção, na CPLN, nessa semana, nós aprovamos um parecer do professor Messias relativo à questão do titular, do professor titular. Então, brevemente, vai chegar nesse plenário esta discussão. Certo? Só uma questão de esclarecimento. Conselheiro Abelha. Então, eu queria, em primeiro lugar, dizer da minha alegria em perceber que a gente, nessa universidade, marcha num outro ritmo, com outro entendimento do que é a universidade, do que a gente tinha alguns poucos meses atrás. Eu acho que é importante que a gente tenha em mente de que nós não vamos resolver todos os problemas com essa proposta. Né? Não estou dizendo que não vamos resolver os problemas da proposta em si. Né? Aliás, tem um detalhe que eu queria depois até tratar dele. Né? Mas eu acho que é importante que a gente vai ter uma carreira mais homogênea, mais equilibrada, para todos os níveis, exceto titular, terão, para todas as categorias, exceto titular, vamos ter 4 níveis que dão um equilíbrio. Nós temos condição de fazer um treinamento que permita às pessoas que estão aposentadas, que viveram uma universidade num outro momento. É importante falar para os mais jovens nessa universidade que a UERJ não era uma universidade de doutores nos anos 90, tinha muito poucos doutores nos anos 90. Né? O departamento onde estudei foi o departamento de ciência de engenharia de sistemas de computação. Final dos anos 90, início dos anos 2000, muitos professores tiraram licença Procad para se titular, naquela época eles não tinham. Então, eu acho que nós precisamos, nesse momento, fazer alguma justiça histórica aí. E nós estaremos fazendo, seguramente. Se nós não vamos resolver totalmente o problema, e aí, pegando carona aí na fala do Celso, a questão da isonomia, que é uma coisa bastante cara, e nós fomos ao governo para falar que nós queríamos que todos os profissionais de nível superior, foi essa a elaboração da Assembleia Docente, que todos os profissionais de nível superior dessa universidade ganhassem um piso de pelo menos R$5.000, que eu não acho nenhum valor absurdo para 40 horas de trabalho, ainda assim o governo nos colocou com um impedimento de fazermos isso. Nós não resolvemos todos o problema da carreira. Em alguns espaços, principalmente no associado, nós estamos muito estrangulados, com níveis muito próximos em valores uns dos outros. Mas nós teremos condições de futuramente
fazer novas adequações nesse plano de carreira, né? Nós abrimos com esses novos níveis a possibilidade de fazermos novas adequações num futuro de mais médio prazo, num cenário que eu espero que seja melhor, mais favorável do que nós estamos vivendo hoje, em termos fiscais no Estado do Rio de Janeiro, e aí reelaborarmos os nossos níveis, recolocarmos os valores em patamares mais adequados. Mas é isso que nós temos condições materiais, objetivas, de fazer no dia de hoje. E eu acho que isso, se não resolve, se o que nós estamos fazendo aqui hoje não resolve plenamente, ao menos ameniza alguns problemas. Eu queria dialogar com o companheiro Francisco da Geologia, né, tem o Francisco que hoje nós temos a carreira para pessoas que têm um certo perfil de 10 anos. Em 10 anos, eu chegaria a associado e lá ficaria. Nesse cenário, nós passamos a ter uma carreira de 15 anos. Não é o cenário ideal, né? Mas avançamos. Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, né? Que nós precisamos usar esse processo para avançar e já apontar quais caminhos nós vamos seguir num futuro de médio prazo, de uma possível nova revisão da nossa carreira no futuro de médio prazo. Então, eu acho que a gente deve, só para ser mais objetivo, né, a gente vai precisar ter alguma emenda ali no artigo 14 para dar conta de evitar esse raciocínio de regressão aí, né, que é um caso que, inclusive, eu pessoalmente me enquadro, né, de que poderia, sou adjunto 7 hoje, poderia voltar para o terceiro nível de adjunto, não ficar no nível 4. Então, eu acho que, com uma pequena emenda, eu acho que a gente poderia resolver isso, né? E o mais importante que eu acho conclua, por favor, é que, a partir da sua aprovação, essa minuta seja imediatamente encaminhada ao governo pelos órgãos oficiais de tramitação do governo também, que é mais uma forma da gente impulsionar esse debate com o governo, né? No mais, é só isso que eu queria falar. Eu gostaria de propor um teto para meio-dia. Nós temos 7 pessoas inscritas e é justamente o tempo que precisamos para cumprir esse teto. Ok? Então, professora Heloísa, conselheira Heloísa. Conselheira Heloísa, conselheiro Felipe, conselheiro Indemburgo, Suzana, Juliana, Mandarino e Georgina. Você tinha? Então, dessa vez sim, da outra vez não. Bom, então eu incluo a conselheira Lia. Posso colocar por último, Lia? Pode. Conselheira Heloísa. Bom dia, magnífico reitor, a mesa, a todos. O material que eu examinei foi o que recebi da SECOM. Houve uma segunda versão? Não, acho que é a mesma, né? Acho que é a mesma. Bom, o que eu queria apontar é uma repetição de artigos. Tá? Eu gostaria de cotejar o artigo 4º e o artigo 16. Os dois têm a mesma redação inicial. Fica alterado o artigo 4º da lei, que passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 4º apresenta uma redação, o artigo 16 apresenta outra, embora o conteúdo seja rigorosamente o mesmo. Eu acho que na hora da montagem da minuta... 4 e 16. O 4 e o 16. Mas a redação do caput é igual. Fica alterado o artigo 4º da Lei número 6328, de 2 de outubro de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação. Aí, no artigo 4º, tem uma redação substitutiva, e no artigo 16,
O que é chamado artigo 4º tem uma outra redação. As duas falam dos 65% de acréscimo de vencimentos na DE. Eu estou falando do artigo 4º e do artigo 16. Eles ficam distantes, duas laudas adiante. Bem, está apontado, então, me parece, a redação do caput do artigo é a mesma. E o que é proposto como redação substitutiva é outra diferente. Por isso é que eu perguntei se esse material foi revisto ou se foi enviado um outro material. Os outros conselheiros que receberam o material e imprimiram e leram podem verificar. Parece que tem alguma coisa em relação ao artigo 16º, realmente, que está equivocado. Bom, quando eu puder continuar, com um tempo para que todos verifiquem. Sim, eu acho que ele foi repetido. Havia duas redações. Por isso que está no caput, está com 16 aí, você vai ver. Então, os dois se referindo à lei da DR. Sim. Ela tem razão, sim. Bem, eu vou continuar, então. O artigo 5º fica alterado, o artigo 5º da lei passa a vigorar com a seguinte redação. É rigorosamente igual ao artigo 17. Acho que é a mesma constatação. Eu volto a dizer, eu acho que é na hora do corte e cola de montagem da minuta. No isso 17 ela coloca, repete o artigo 5º. Repete o artigo 5º com a mesma redação. Tem um esclarecimento aí? É que a gente tem que alterar. Eu quero só concluir. Não tem nada a ver com o mérito da proposta. Sim, claro. É uma questão para revisão final da minuta, à guisa de contribuição. Excelente. E eu encerro parabenizando a todos os envolvidos no processo, que me parece fundamental para a universidade nesse momento. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Por favor, conselheiro Abelha. É porque tem que alterar, na verdade, tem que se alterar as duas leis, né? A lei da DE e a lei do plano de carreira, porque no plano de carreira nosso atual diz, por exemplo, ele explicita qual é a remuneração de 40 horas e a remuneração de 20 horas, faz referência a isso. Então, vai ter que ser emendada as duas leis. Um PL, né, pode emendar duas leis, que são, né, nesse caso, ele vai ter que alterar tanto a lei do nosso plano de carreira, de 2008, e a lei de 2012. Tem algum erro no caput ali do artigo, para a gente, acho que tem que corrigir mesmo, foi muito bem observado. Tá? Conselheiro Guilherme, eu pediria que o senhor não só anotasse isso quando formos para a votação. Conselheiro Felipe. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, gostaria de manifestar que sou favorável à minuta que está sendo proposta, seja pela incorporação da questão da DE, seja pela questão da possibilidade de promoção do professor associado a professor titular. Considero isso uma valorização dos nossos docentes. Mas, a partir do repasse do projeto pela SR2 às unidades, a Faculdade de Direito realizou diversas discussões sobre o tema, iniciando pelos departamentos e depois terminando no Conselho Departamental. Enquanto representante discente em 2 departamentos e no Conselho Departamental, participei dessas discussões e gostaria de trazer um ponto, embora já até manifestei com a Ali, com o conselheiro Guilherme Abelha, o professor Egberto também tocou nesse ponto, que uma das coisas que foi discutido na Faculdade de Direito, até
para chegar a um consenso foi entendendo a importância da promoção, mas também a importância de se garantir o concurso para professor titular livre, que isso seja realmente efetivo, para que a gente não tenha apenas o texto e a gente só realize a promoção e a universidade deixe de realizar o concurso de titular livre. E na proposta inicial que chegou para a gente, chegou pela SR2, havia, no caso, na proposta, incluindo na lei, a possibilidade, no caso de uma fórmula, para que fosse garantida uma quantidade de concursos para professor titular livre. O professor Guilherme Abelha me explicou que isso estaria sendo removido se quisesse reajustar esse percentual de 10% a 20%, seria melhor que isso não tivesse na lei, tivesse na nossa legislação interna. Mas, ainda assim, eu não poderia deixar de expressar a preocupação, eu acho que é a preocupação da Faculdade de Direito, disso estar no projeto de lei como uma forma de garantia que o concurso para titular livre vai acontecer, que a gente não vá ter somente a promoção. Eu não vou votar contra o projeto, vou votar a favor, já mencionei isso, mas eu vou pedir declaração de voto, vou pedir que isso conste no meu voto e vou fazer um apelo aqui, para que quando a gente volte a discutir a regulamentação interna, ressaltar alguns pontos que foram bastante discutidos na Faculdade de Direito. O principal é essa questão da fórmula, para que a gente realmente garanta, efetive o concurso para titular livre. Outra questão foi a possibilidade de critérios extras ao aqui, porque, por exemplo, na Faculdade de Direito, o principal meio de avaliação no concurso titular, eu imagino que não seja para as outras unidades, é mais peculiar para a Faculdade de Direito, que no caso é defesa da tese acadêmica. Imagino que isso não seja peculiar para todas as unidades, mas para o direito é muito importante. Então é muito importante que quando essa discussão chegue aqui no Conselho para a gente regulamentar internamente, que seja garantido às unidades acadêmicas a possibilidade de estabelecer critérios extras. Então, esses os pontos que eu gostaria de trazer. Sou favorável, parabenizo por esse projeto, mas não poderia deixar de dizer sobre isso, sobre a questão do concurso para titular livre e da questão de critérios extras de avaliação. Conselheiro, ontem também foi... no SESEP teve o mesmo questionamento, mesma sugestão, e no artigo 2º está previsto que nós teremos progressão e teremos a modalidade de acesso direto. Tá? E foi compromisso do SESEP, está sendo, pelo que eu entendi, tirado um compromisso do consumo também hoje, e é compromisso da reitoria que isso seja discutido, que seja garantido, como está escrito na lei. Isso sim. Eu só faço apelo para que a redação anterior, que falava da fórmula e tudo mais, que eu acho que é um meio de se garantir... Falava de quê? Falava da fórmula. No texto anterior, que a SR2 encaminhava, tinha o quantitativo destinado aos cargos da categoria de professor titular promovido pela modalidade prevista no primeiro deste artigo, seria fixado pela UERJ em percentual não inferior a 10%, nem superior a 20%, na totalidade dos cargos nas categorias... Isso vai caber... Sim, eu sei, eu entendi a defesa do professor Guilherme, que é importante que isso não esteja na lei, até para a universidade regular. Só gostaria de fazer o apelo para que quando essa discussão a gente venha, não sei se essa discussão vai ser no SESEP ou no Consul, como eu não estou no SESEP, faço apelo aqui para a administração, para os docentes, que isso seja discutido, que isso seja incorporado na nossa regulação interna, como meio da gente efetivar o concurso, para que não esteja lá promoção e concurso e a universidade realize somente promoção. Era isso que eu gostaria de deixar claro. Conselheiro de Demburgo. Bom dia a todos e todas. Bom dia, magnífico reitor. Primeiramente, fora Temer. Eu acho que a gente tem que expressar a nossa indignação contra esse governo golpista, né, que vem atacando de forma
muito ardilosa. Professor, eu pediria que o senhor se mantivesse, nada contra, mas ao tema. Sim, ao tema. Isso é o tema, porque a gente está aqui numa realidade que a gente não pode nem se silenciar, se calar. Temos o nosso direito ferido. Estou aqui nessa reunião sem ganhar meu salário completo. Isso é um problema. Então eu tenho que expressar a minha indignação. Isso é natural. Bom, eu queria também parabenizar a reitoria pela atitude, pelo espírito de se irmanar com as entidades e trabalhar por um consenso e elaboração de uma minuta que é de interesse de todos, porque nós vivenciamos um período passado, embora não é bom ficar falando muito do passado, uma reitoria que trabalhou contrária à categoria, todas as entidades, que nos levou à LERJ numa condição de nos colocar até divididos, de uma forma feia e estranha a nossa história. Eu acho que esse momento é um momento de ruptura total. Eu queria dizer que há avanços são colocados nessa minuta, em relação, por exemplo, à questão do adicional de salubridade, periculosidade, mas a gente depois vai ter que aperfeiçoar isso e pensar também no adicional noturno. Por quê? Porque o adicional noturno ele é previsto na Constituição Federal, no artigo 7, inciso 9, que estabelece os direitos dos trabalhadores como estímulo, né? Então, a gente vai ter que prever isso também em relação à universidade que tem o conjunto de suas atividades à noite. A gente trabalha até quase 11 horas da noite. Então, é justo que se cumpra também direitos trabalhistas, e que a gente venha a prever, talvez nas alterações futuras, a inclusão desses adicionais. Muito obrigado. Professora Suzana. Oi. Bom dia a todos, magnífica vice-reitora, conselheiros e conselheiras, audiência. Eu só queria aproveitar a oportunidade de fazer alguns registros, né? O primeiro deles é que eu estou entendendo que nós estamos caminhando para a aprovação da proposta à hora apresentada. Mas registrar aqui assim, a reivindicação das categorias, dos segmentos da UERJ, estudantes, professores e técnicos administrativos, é pelo reajuste de salário. Ou seja, eu acho que a gente não devemos e não abandonaríamos essa luta, porque ela vai nos colocar em patamares mais adequados às falas que foram feitas em relação à nossa defasagem salarial. E registrar o que eu acho importante, que, na realidade, essa proposta ela é fruto de muita luta. Porque eu ouvi algumas falas, né, sobre a importância da luta. Na realidade, ela foi feita, né, ela foi construída com muitas mãos, foi negociada em vários fóruns, em várias assembleias, internamente e externamente, né? Externamente na LERJ, né, não foi fácil abrir a porta foi aberta depois de 3 meses de luta na rua, de mobilização. Então, acho que isso é importante ficar registrado, porque uma proposta que possa ser construída e atender, apesar de todos os limites que ela tem, ela é fruto de uma luta coletiva e conjunta e de muito esforço de mobilização, que ela vai ter que ser mantida, dado o cenário nacional e do Estado do Rio de Janeiro, que a gente encontra de total falência. E, assim, o segundo registro é ressaltar a construção do nosso consenso, né? Eu, particularmente, tenho que fazer uma autocrítica, eu era cética em relação a isso. Eu sei que essa proposta ela não agrada 100% do nosso corpo docente, mas eu acho que houve a percepção, o entendimento de que é o que é possível, por isso ela foi construída, e aí ressaltar a importância dessa construção e desse caminho coletivo, que eu acho que a gente tem que se manter com essa perspectiva. Então, obrigada, é isso aí. Conselheira Juliana. Bom dia a todos e todas. Só queria registrar 2 coisas. Primeiro, assim, concordando com a fala da Suzana e além, né? É muito positivo a gente estar aqui votando hoje essa proposta e a gente tem a Universidade unida em torno dela, nesse entendimento de que ela avança, apesar de ainda não ser o ideal.
e de que a gente precisa continuar pleiteando um reajuste salarial para todos os trabalhadores da UERJ. Mas acho que mais do que isso, a gente ainda tem muita luta pela frente, né? Acho que a gente tem que ter clareza aqui, acho que quem vem acompanhando as assembleias docentes tem essa clareza de que a aprovação aqui ainda tem um longo caminho pela frente, que nós precisamos, inclusive, que esse caminho seja acelerado, porque todos nós queremos resolver os impasses e retomar as atividades da universidade, mas a gente ainda tem um caminho pela frente, que é a aprovação integral desse plano pela Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro, né? Então, assim, isso tem que entrar na pauta da LERJ e isso tem que ser votado na sua integralidade pela LERJ. Então, para isso, a gente ainda vai ter que ter mais mobilização, mais organização, unidade, está todo mundo junto, um movimento coletivo. Então, a gente ainda tem aí um caminho pela frente que nós vamos ter que seguir juntos para conseguir que esse plano seja aprovado dessa forma. E aí, bom, só para amarrar a segunda questão, em relação às questões que foram levantadas, a gente vai precisar fazer uma inclusão em relação ao enquadramento, um parágrafo que diga que em nenhum caso haverá um retrocesso do professor no reenquadramento. E a gente estava aqui olhando com um pouco mais de calma, acho que a questão que levanta a professora Heloísa, o que nós temos que rever não é a redação do 16º e 17º artigo, mas o caput, porque ele está se referindo à lei da DE. E, pelo que nós entendemos, ele deveria estar se referindo à lei do plano, né? Porque vai ter que ter uma alteração na lei da DE e na lei do plano de carreira de 2008. Então, acho que é isso que tem que ser alterado. O que o Guilherme estava sugerindo aqui, estou encaminhando como sugestão, é que a gente faça uma comissão de redação final, 3 professores, a gente aprove com a necessidade desses acertos, dessas alterações, e faça uma comissão de revisão final para ver se a gente não deixou passar mais nenhum detalhe, nenhum erro, enfim, além desses, né, o que não causa nenhum prejuízo ao mérito do que a gente vai aprovar aqui. Professor Mandarino. Inicialmente, eu também quero parabenizar, né, essa proposta que vem de forma consensual, né, e como fiz ontem no SESEP, a proposta essa foi relatada pela professora Tânia Carvalho Neto, e hoje a gente vê com satisfação uma proposta tocada por várias mãos, né, pela reitoria, pelo conjunto da universidade, pelas associações. Há muito tempo não víamos isso nessa universidade, isso, né, me alegra muito. E concordo com algumas falas também, no sentido de que nada é imutável, temos que aperfeiçoar esse projeto a cada momento. Mas eu aqui gostaria de apenas enfatizar a colocação do colega Felipe, que se manifesta com uma preocupação como eu me manifestei ontem no SESEP. Realmente é importante que preservemos a figura do professor titular por concurso, né? Eu também tenho esse temor de que essa figura acabe com o tempo desaparecendo. Vamos aprovar essa proposta porque não temos muito tempo para esmiuçar mais isso aí, mas eu gostaria de pedir a este conselho, como pedi ao SESEP ontem, que nos debruçássemos realmente sobre essa questão. Acho que na discussão interna que faremos, não percamos de vista essa questão do titular, né, vindo por concurso. É muito importante, porque é importante que nós possamos trazer pessoas de fora para oxigenar, para arejar, né, a nossa academia, para que não nos
mergulhemos apenas no processo endógeno. Nós temos que receber pessoas de fora, então a figura do concurso de titular externo é muito importante. Então eu pediria que realmente, como disse o magnífico reitor, fosse um compromisso deste Conselho, como da mesma forma que pedi ontem ao CESEP o mesmo. Muito obrigado. Muito bem colocado. Conselheira Georgina. Eu ia até não falar, mas como estão insistindo nessa questão do titular, em nenhuma das comissões se chegou a que percentual seria isso. Não temos, a associação, quando tira, não tira porque não quer, não tira porque, primeiro que se você amarrar qualquer percentual, se você quiser modificar depois, isso é lei. Então, isto tem que ser aqui dentro, sim. Então, não foi tirado porque não se quer, não foi tirado porque não há um consenso. Você colocar 20% onde não tem nada, então não vai ter nada. Então, inclusive, a própria redação tem que ser muito cuidadosa, porque o número de titulares externos ele é limitado. Vamos brigar para aumentar? Vamos brigar para aumentar. Mas se você começa também a amarrar muito, o que acontece? Se você não consegue aumentar o de lá, você daqui a pouco está dizendo que você não vai possibilitar a todos aqueles que podem chegar a titular, porque tem uma limitação do outro lado. Então, essa redação, ela tem que ser construída e um pouco mais amadurecida e observando cada unidade, gente. Nós não podemos olhar para uma unidade que já tem uma determinada concepção aqui. Se quiserem que todos sejam por lá, eu acho que os da casa vão reclamar. Mas não é isso. Eu gostaria que não tivéssemos limitadores. Na realidade, o que se tem que fazer é a universidade incentivar a que a gente tenha. Então, tem que ter um mecanismo de incentivo para que se tenha, para que não fiquemos endógenos. Mas é preciso que, nesse momento, se entenda que ninguém cortou. Apenas não há, a partir de todas as dúvidas que se tem, de se estabelecer um percentual, que particularmente não gosto de percentuais estabelecidos em lei, porque depois você não muda. Aí a gente diz, eu queria que, na realidade, 30% seria melhor. Agora a gente sabe qual é a dificuldade de se mudar uma lei. Então, é um pouco isso, eu não ia mais falar, eu tinha me inscrito, não ia mais falar, mas como está sendo batido muito essa tecla, para a gente não achar que isso foi tirado. Aqui a gente agradece muito aos colegas que tiveram o tempo. Aqui a gente agradece muito aos colegas que tiveram o tempo, perder o foco, né, compreender a gravidade da situação e entender que isso é uma parte de um processo muito maior em que nós estamos envolvidos, que é a defesa da universidade, a defesa da educação e a defesa especificamente da UERJ. Né, que, por um lado, o governo nos acena com a possibilidade de fazer, então, uma reestruturação do plano, mas com o outro sequestra metade do nosso salário. A gente sabe que o plano não é perfeito, não era por esse caminho que nós pretendíamos seguir nessa greve. A conselheira Suzana lembrou da questão do reajuste, que é a nossa reivindicação, né? Mas a gente tem a compreensão que, nesse momento, não só este é o único caminho, conseguindo, nesse momento, construir e contar com a ajuda de todos e com a ajuda desse conselho para que a gente possa superar os próximos obstáculos que estão na nossa frente. Obrigado. O conselheiro Guilherme, relator, está entendido que terá que ter um adendo? Sim, temos que mudar a redação para impedir a regressão no artigo 2, examinar e adequar, como solicitou a professora Heloísa, os artigos 4, 16, 5 e 17. Tá. Então, a relatoria já incorporou isso. Agora, sim, também houve a proposição da constituição de uma comissão de redação. É isso, conselheiro Gil? Guilherme, se o conselho entender que o professor Guilherme, como relator, pode fazer essas mudanças e depois a gente informalmente pode... Seria uma segurança que tivéssemos
Uma comissão. Uma comissão pequena, eu acho que é importante que se tenha. Não há nenhuma indicação dessa ou daquela pessoa para essa comissão, mas eu acho que é importante que mais de uma pessoa veja isso. Concordam? A gente está sugerindo aqui o professor Guilherme, pela relatoria, a professora Georgina, que vem acompanhando essa questão, o professor Guilherme Abelha. Está ótimo assim? Está bom? Ok. Então, nós vamos colocar em votação com essas... Questão de ordem, magnífico corretor. A sugestão do nobre conselheiro, da nobre conselheira em relação à comissão, reporta novamente ao plenário. O relator, ele por... É questão de redação apenas. Então, mesmo de redação. O relator, por condição própria, pertinente, cabe então, a ele. Vamos ter que fazer uma nova reunião do conselho para ver isso. No caso, for uma comissão para fazer a redação final. Tem que vir para o plenário para a votação então, novamente. Vamos ter que fazer uma nova reunião para isso. Regimental. Retira a proposta e o professor Guilherme. Ok, retira a comissão. Em votação, como colocado pela relatoria, com os acréscimos e adendos que se fazem necessários. Quem é favorável à proposta, que se manifeste. Ok. Algum voto contrário? Alguma abstenção? Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o conselheiro Gaúcho, para a continuação da pauta. Bom, o nosso não teve o avanço que teve o das do EJO, por falta de tempo. O que a gente requer aí, pediu ao Conselho inicialmente, é que a gente referende pelo menos um mérito para que as negociações continuem em curso, como estão acontecendo até o momento. Distribuir um material, já tem até uma minuta de insalubridade e periculosidade, que é a mesma, praticamente a mesma para docentes, porque o pleito é para todo mundo que tem direito. E distribuir algumas alterações de reformulação do plano de cargos, que já deve estar na sua mão e na mão dos outros conselheiros. Eu considero que esse projeto de lei é fácil, porque ele coaduna com o que já foi discutido aqui. Isso. Agora, eu não sei, conselheiro, em relação a essas muitas alterações, porque isso carece de análise. Sim, né? A gente vai tentar e negociar, né? Vamos ver. Carece de análise realmente. Nós vamos ter que separar essas duas coisas. Se quiser, a gente lê o resumo aqui. Não, do projeto de lei, sim, por favor. Conselheiro Gaioso. Essa proposta de alteração da nossa lei do plano, ela já vem sendo negociada com o governo, com o deputado Albertassi. Né? Então, sim, conselheiro, mas ela não consta desta Assembleia Extraordinária e não há como se analisar isso. Mas foi feito um pedido para que fosse incluído para que a gente pudesse... Em relação a esse projeto de lei, essa minuta, e não a alteração de toda a lei. Não há como nós fazermos isso hoje. Não há como. Quando eu requeri, tem que marcar uma nova Assembleia Extraordinária, uma sessão extraordinária. Bom, aqui seja, mas quando eu requeri os dois. E eu fiz até um resumo. Quando eu requeri os dois. Questão de ordem, professora Georgina. Alô. Eu acho o seguinte, tem dois que seja pedido. A minuta de insalubridade, eu entendo. São duas coisas distintas aqui. Eu acho que podemos também olhar as duas coisas distintas. A de insalubridade, eu entendo que, como a gente já discutiu do plano, e veio, inclusive, que me parece, do plano dos servidores, a gente pode provar. Aprovar ou botar na discussão, porque a gente acabou de discutir isso no âmbito do nosso plano. Perfeito. Esse aqui,
Eu, particularmente, tenho perguntas, porque E eu como tenho não vem resposta. uma explicação sobre cada item, do que é, o outro veio um quadrinho, tinha um quadrinho, ó, muda isso, passa para aquilo. Sim. Então, tem coisas aqui que eu não entendo, então eu acho e gostaria de perguntar. Pode perguntar. Não, eu acho que uma questão de ordem é o seguinte, primeiro bota esse, depois bota esse para perguntar. Perfeito, Não perfeito. As duas coisas Não, não estão perfeito. e não vieram juntas. Questão de ordem, conselheiro Lincoln. Eu tenho uma questão de ordem. Na verdade, a minha dúvida, e volto a dizer aqui, a gente ajudou em redação de plano de carreira técnico, mas me veio a dúvida, passou na Comissão de Legislação e Normas essa aqui? Então, eu fico um pouco preocupado com essa questão. Eu concordo com a professora Georgina que, havendo analogia em relação ao texto da insalubridade e periculosidade, não teríamos problema nenhum, mas quanto ao outro texto, tenho dúvidas. Estou colocando até por uma questão de resguardo da própria decisão que nós vamos estar tomando aqui. Certo. Só para... Posso esclarecer? Claro. Não sou ainda um relator nomeado, porque realmente não passou pela legislação em norma. Mas essa minuta que os senhores receberam, está até com o logo do Cinto Perge, ela vai se transformar em minuta igual da periculosidade. Aliás, isso era para estar junto. Essas questões já estão na mesa de negociação pelo comando de greve com o deputado Albertazzi. Nós tivemos 4 reuniões com o deputado. Conselheiro, mas também o que nós acabamos de aprovar aqui também já estava na mesa e passou pela Comissão de Legislação e Normas. A nossa não houve tempo hábil. Eu vou fazer uma proposição alternativa, então. Pois não. Nós podemos colocar em votação aquele texto que coaduna com o texto aprovado agora em relação aos docentes. Perfeito. Isso será encaminhado à Comissão de Legislação e Norma e, tão logo sair da Comissão de Legislação e Norma, nós vamos convocar uma sessão extraordinária para discutir esse assunto da mesma maneira que foi discutido hoje no docente. Perfeito. Pode ser dessa forma? Conselheiro Gaioso. Alô. Magnífico reitor, então eu gostaria de acrescentar a sua proposta. Se o pleno acatar, a gente faria só uma leitura dessa proposta do Cinto Perge, a que está aqui agora, alterações à lei, e o professor conselheiro Oswaldo, presidente da Comissão de Legislação e Normas, já marcaria junto com os membros uma reunião extraordinária da comissão para discutir essa proposta, que os conselheiros pelo menos já teriam à vista, e logo em seguida, assim, ele já eu não entendo convocasse. por que teria uma leitura aqui se não passou pela Comissão de Legislação e Norma. Eu mantenho a proposta inicial. Pode ser, conselheiro Gaúcho? Eu acho que isso não impede a negociação. Vamos continuar negociando. Não, sim, da mesma maneira que a Duélio continua negociando. Mas, porque provavelmente o deputado deve convocar aí segunda ou terça-feira. Não sei se teremos tempo hábil para fazer isso antes. O que eu pedi no meu requerimento, que foi, eu não cumpri, nem cumpri a exigência do artigo, porque achei desnecessário, até perguntei Vossa Magnificência se havia necessidade, mas você disse que eu podia encaminhar. Não em relação a esse, mas quando eu vi eu falei dos dois, talvez tenha sido mal interpretado. O que eu pedi era que a gente aprovasse no mérito, porque essas negociações estão em curso, para que saísse mais robusto, mais com cunho do Conselho, mas se não for possível... Eu pergunto ao conselheiro Oswaldo Montel se isso pode ser colocado em reunião da Comissão de Legislação e Norma na próxima segunda-feira. Sim? Bom, eu pergunto se pode ser colocado. Na segunda-feira está fechado, tem que ser na terça. Terça-feira, né? Mas está fechado por quem? Está fechado por quem a universidade?
Senhor, eu encaminhei a Vossa Magnificência as deliberações da Assembleia de Técnicos. Pois é, então, mas não são essencialidades, então acho que... Segunda-feira. Né? Esse projeto de lei que foi encaminhado, em relação à insalubridade e periculosidade. Esse documento que o senhor tem em mãos já é o aceite da LERJ para defendê-lo. O plenário, alguém se posiciona contra esse documento que foi... Alguém se posiciona contra? Não. Alguém se abstém? Então foi aprovado por unanimidade. Obrigado. Tá? E, havendo a reunião segunda-feira, eu já proponho, então, que quarta-feira a gente tenha uma sessão extraordinária para... Pode ser. Pode ser. Então eu proponho ao plenário que uma sessão extraordinária para avaliação do documento de técnico administrativo. Questão de ordem? Não. Não? Encaminhamento? Conselheiro Luiz. Conselheiro Luísa, microfone para uma questão de encaminhamento para a sessão extraordinária que está sendo agendada, se for possível, preparar um quadro comparativo similar ao que nós tivemos para as alterações que acabamos de votar, ajuda muito a compreensão, né? Colocando a forma atual e a modificação proposta. Eu acho que ajuda muito a apreciação do pleno do Conselho. Obrigada. Conselheiro Gaúcho, o senhor, isso que foi proposto agora, o senhor acata? E que seja feito um quadro comparativo da mesma maneira que foi feito com as alterações relativas ao plano docente. Sim, vai passar na comissão. Não. Que seja feito um quadro comparativo, está assim, vai ficar assim. Ah, perfeito. Okay? Que isso facilita realmente a discussão e o entendimento. Certo. Tá. Questão de encaminhamento. Para encaminhar, professor Oswaldo. Ok. Professor Oswaldo Montiel. Por favor, que há uma solicitação aqui de vários conselheiros para a mudança para terça-feira, reitor. Há essa possibilidade? Tudo bem. Pode ser... Por mim, tudo bem, mas mantém-se na quarta. Mantém-se na quarta, terça-feira... Francisco. Pela manhã, terça-feira às 9 da manhã. Tá, mais 2 esclarecimentos aqui. Francisco Dourado, depois Francisco. Então, bom, eu proponho aqui. Eu só preciso que esse material seja encaminhado com certa urgência para os conselhos, para a gente poder passar para os conselheiros, para a gente poder passar para as unidades e as unidades terem ciência. Nós não vamos ter todo esse tempo, mas então até em função disso... O mais rápido possível para a gente poder ter discussão nas unidades. Eu até modifico o dia da sessão extraordinária de quarta para quinta. Gaúcho. Só porque tem que levar nas unidades. Gaúcho. Sexta não, quarta? Sim. Alô? Sim. Um minuto só, meu reitor. O conselheiro Francisco também... Só reiterar o dito pelo ilustre Francisco, é que nós precisamos de pelo menos um dia para analisar esse documento. Perfeitamente Por que não segunda se reunirem, na terça complementam e a quarta Foi uma opção de não se reunirem na segunda. Eu acato... Até para evitar conflito, evita conflito. Na segunda já tem uma deliberação de Assembleia. Celso. A gente quer trabalhar. Por favor. Senhor presidente. Por favor, gente, silêncio no recinto. Senhor presidente, em função até da colocação do nobre conselheiro, Jorge Gaúcho, a negociação está em andamento. A mesma situação está vivendo a proposta das UERJ dos docentes. Terá que trocar, terá que alterar no percurso da negociação.
Então, não impede a negociação tramitar na Assembleia Legislativa e não impede da instituição assumir a proposta do STEC administrativo. Então, é pertinente terça-feira, como sugerido pelo presidente da comissão, e a sessão fica para sexta-feira, até para adequar tudo que foi resolvido. Para sexta-feira? Ok? Sexta-feira. Sexta-feira. Ok. É para quarta? É? Não, sexta. Bota em votação, que tem... Quem quer a sessão extraordinária do consumo para quinta-feira, se manifeste, por favor. Ok. Quem quer a sessão para sexta-feira, que se manifeste. Então, a sessão extraordinária será na sexta-feira. Existe a proposta de uma moção do conselheiro Lincoln, que eu pediria que ele lesse. Bom, eu pedi para que alguns conselheiros dessem uma apreciada no texto, mas, em linhas gerais, ele ficou estruturado da seguinte forma. O Conselho Universitário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, reunido em sessão extraordinária em 17 de junho de 2016, vem manifestar seu repúdio às situações concretas de atrasos e parcelamentos das remunerações salariais e das bolsas dos servidores e estudantes, assim como dos repasses de verbas destinadas à manutenção das instituições públicas que atendem às demandas sociais da população, principalmente a educação e a saúde, incluindo aquelas que, como a UERJ, se dedicam ao ensino, à pesquisa e à extensão. Exigimos que sejam imediatamente priorizados e realizados repasses e destinações que honram os compromissos do Estado para com os trabalhadores, para com as instituições por ele mantidas e para com a população do Estado do Rio de Janeiro. Aprovada por aclamação, assuntos de interesse geral. Obrigado. Conselheiro Celso. Senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado em ata, Secretaria dos Conselhos, um elogio e agradecimento a toda a colaboração lá da Superintendência de Recursos Humanos, na figura da senhora Márcia, e do senhor Igor, que é o responsável lá pela parte técnica, que tem ajudado muito aí a acatar todas as solicitações, tanto da ASDOERJ, quanto do Sintuperj, quanto do modo geral da reitoria. Deixar registrado esse agradecimento e elogio lá à equipe lá do gabinete da Superintendência de Recursos Humanos. Conselheira Lia. Bom, muito feliz com a aprovação por consenso, acho que isso é muito importante nos dois conselhos, e a gente sabe que, nesse momento, essas sinalizações são fundamentais na negociação. Dizer também que, como compreendemos que o processo de discussão de plano é um processo complexo e que ainda está levantando muitas questões, a ASDOERJ está organizando no dia 27 de junho, às 4 horas da tarde, um seminário sobre carreira, no qual traremos também representantes do nosso Sindicato Nacional do Andes para fazer o debate e falar um pouco sobre como é a carreira nas outras universidades e tratar do caso específico aqui da UERJ e do que nós estamos propondo. Então, queremos convidar a todos. Esse debate continua, a gente sabe que o plano ainda tem muito a ser debatido, e a gente gostaria de contar com a presença de todos no dia 27. Obrigado. Conselheiro Francisco. 24. 24? Não, dia 27, às 16 horas. 27 às 16. Reitor, só para deixar claro a minha discordância em relação ao dito sobre a criminalização dos estudantes nesta casa, eu entendo que quem entra na casa, que, embora ele tenha acesso, mas o fato de ser público não significa que é a qualquer momento, a qualquer hora, por quem desejar. Que entra na casa dos outros sem ser autorizado, assume o risco de passar pela situação que os estudantes estão passando agora. Esse é o risco. Não estou dizendo que é certo ou errado. Tem risco, tem que honrar. Se isso, que é uma prática absolutamente equivocada, de entrar em departamento, ocupar departamentos, opinião pessoal minha, né, claro, sendo feito, há com certeza possibilidade dessas ocorrências. Na última situação que nós tivemos de conflito nessa casa, inclusive foi objeto até de um pedido de informações, infelizmente até hoje não respondido, não o culpo, isso vem desde a administração passada,
Eu questiono o andamento desses processos e eu, sim, quero saber as consequências. Se houve dano ao UERJ, eu quero saber quem paga. Porque isso aí não é o reitor que decide, não é a administração da UERJ que decide. Se é dano ao erário público, há de ser responsabilizado. Isso é uma lei mais do que sabida e aplicada aqui no Brasil. Então, se não quer ser um movimento criminalizado, haja de acordo com que as normas dizem que deve ser a conduta correta. Obrigado. Conselheiro Lincoln. Trago aqui, na verdade, um apelo das direções de centro setorial, mas como conselheiro, para que cada um de nós aqui presente, e mesmo que não estejamos mais, sei lá, nos nossos mandatos, possamos estar nas sessões da Alerj que vão decidir a votação desse plano. Porque sem pressão não há aprovação. E aí é fundamental não deixar isso somente nas costas da associação docente ou que a gente haja de forma individualizada. Acho que o coletivo da comunidade precisa estar presente nessas horas, reforçando o papel da administração, reforçando o papel dos anseios da comunidade e pleiteando que os governos, de fato, atendam às nossas demandas, e essa é uma demanda histórica. Obrigado. Declaro encerrada a segunda sessão extraordinária de 2016.